Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Fervo das Cores. Como vocês sabem, toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui no Instagram do Portal Bahia para falar sobre diversidade, falar sobre assuntos importantes que envolvem a comunidade LGBTQIAPN+, trazendo assuntos, personalidades. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é baiano, que é estilista, que vem falando sobre moda, falando sobre diversidade, e hoje nós vamos conversar com ele. Ele já tá por aqui, já estava conversando com ele já, ele já tá por aqui para bater esse papo com a gente, já vou chamá-lo já pra gente ter esse bate-papo massa nessa quinta-feira na Live Fervo das Cores. Tudo bem. Então, eu sou Edmila, eu trabalho com moda já há 7 anos. Eu sempre trabalhei com moda na minha vida, nunca trabalhei com outra coisa. Eu sou do interior da Bahia, mas moro em Salvador há esse mesmo tempo. E eu sempre busquei essa representatividade na moda. Eu acho que ela é construída por pessoas e ela é um reflexo dessas pessoas que a constroem. Então, eu sempre procurei trabalhar com pessoas que tivessem uma diversidade de corpos, sempre fui dentro dessa linha, porque eu acho que todos os corpos, eles são dignos de se expressar. E a primeira expressão que a gente tem diante as pessoas é a roupa, né? A roupa expressa muito a identidade. Então, eu sempre fui envolvido com teatro, com dança, e tudo isso, essa vontade de fazer moda nasce muito daí. Então, eu me formei em moda e venho trabalhando em moda sempre nesse viés da diversidade, da inclusão. E é isso, e de unir grupos, né? É sempre importante fazer essa união de tribos, que a moda é um conjunto de fatores. Uhum. Você falando sobre isso, eu vejo bem assim, a comunidade LGBTQIAPN+, e a moda meio que sempre andaram lado a lado, assim, né? Enfim, talvez eu acredito que justamente por essa diversidade de coisas, por essa possibilidade mesmo que a moda dá de experimentar novas coisas. Como que você analisa isso, essa relação, né, entre esses dois mundos? Sim. A comunidade LGBTQIA+, sempre foi muito expressiva, né? A gente sempre tentou se destacar em meio à sociedade e a roupa é o ponto principal disso. Sempre foi muito usado desde as drag queens, das transexuais, enfim, a expressividade dos corpos sempre esteve muito presente, até para que houvesse destaque, até para que chamasse atenção e fosse uma forma de protesto também. Olha só, o meu corpo existe, o meu corpo pertence à sociedade, o meu corpo precisa ser cuidado. E eu acho que antes do diálogo em si, a roupa ela já expressa, né? Ela faz parte dessa expressão corpórea. É um conjunto só. Quando a gente fala de moda, a gente não fala só do vestuário em si, mas a gente fala de como a pessoa se comporta, de como ela anda. Enfim, é todo um conjunto, é toda uma expressividade. E isso faz parte da comunidade LGBTQIA+. Eu acho que desde quando a nossa bandeira é levantada, a moda vem junto com ela de formato de protesto, de os nossos corpos são livres, vocês terão que respeitar os nossos corpos e as nossas identidades. Então, é através da roupa que a gente, na maioria das vezes, expressa, como eu posso dizer, essa questão mesmo revolucionária de que, tipo, eu vou resistir e eu vou continuar existindo, sabe? Muito massa. Eu vi que tem algumas pessoas aqui mandando mensagem. Eu vi perguntando se pode mandar pergunta. Podem mandar perguntas, tá? Vocês que estão aí assistindo a live, eu vou aqui anotando e assim que puder a gente sempre vai fazendo uma pergunta. Como eu falei no começo, você também faz análises, né? Recentemente você fez uma do retorno da Victoria's Secret e aí eu queria que você falasse sobre diversidade. Você acha mesmo que a moda ela é diversa, está trilhando para um caminho da diversidade, já chegou lá? Eu venho fazendo análises já há algum tempo do cenário de moda mundial, buscando justamente entender como é que as marcas estão começando a se reposicionar. Sim. Né? É super importante pensar nisso, porque a gente tem que estar muito atento às cortinas de fumaça que são jogadas perante a gente. Então, por exemplo, até que ponto é o uso do Pink Money ou é realmente uma estratégia de inclusão? Né? No caso da Victoria's Secret, por exemplo, na minha visão, é uma cortina de fumaça. Há 5 anos atrás houve todo o boom de misoginia e de sexismo e de preconceito. E realmente
a gente esperava que a Victoria's Secret propusesse uma nova forma de produzir moda e que impactasse na indústria fashion mundial. Mas o que eu percebi foi que realmente eles restringiram inclusão e diversidade em 3 corpos e não é assim que se faz moda. Quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, tanto as pessoas quanto as marcas, quanto a grande indústria precisam entender que todo corpo ele é importante. Uhum. Não é só o corpo gordo, não é só o corpo trans, não é só o corpo preto, é todo tipo de corpo existente, sabe? Qualquer tipo de deficiência, com qualquer tipo de autenticidade, os corpos são importantes. Quando a gente pensa em prateleiras altas, por exemplo, dentro de uma loja, as pessoas com nanismo ela não têm acesso às peças que estão no alto. As pessoas cadeirantes não têm acesso nos corredores das lojas de departamento ou de grifes. Não tem braille nas etiquetas para as pessoas que têm deficiência visual conseguir entender o que é que está sendo expresso naquilo ali. Então, quando a gente fala de inclusão dentro da moda, a gente precisa pensar que existe uma diversidade de pessoas no mundo, sabe? Então a gente tem que estar muito atento a essas cortinas de fumaça que são jogadas perante a gente, para que a gente consiga entender o que é realmente uma estratégia de marketing para só se reposicionar e ser aceito por uma comunidade muito pequena, por um nicho muito pequeno, ou que realmente não, nós fizemos inclusão. É isso. Massa, massa. Antes de eu fazer a próxima pergunta, só tem uma pergunta aqui de Rangel, que na verdade não necessariamente vem falando sobre moda, mas vem falando sobre a comunidade LGBTQIA+. Ele ia falando assim, como homens héteros devem lidar com gays que usam o movimento LGBTQIA+, para camuflar assédio. Isso, a minha opinião, o que eu digo assédio é errado, independente de quem faça, independente de quem esteja fazendo. Então, assim, eu acho que é se posicionar mesmo. Assim. Exatamente. A mesma forma, assim como a gente está aqui para falar, olha, se a mulher está sendo assediada, ela precisa se posicionar, ela precisa ser firme. A mesma coisa, independente de qual lado a gente esteja, é errado e é crime mesmo. Então, eu acho que é se posicionar e falar assim, olha, não, não, independente para quem seja, né? Exatamente. Independente de qualquer corpo, de qualquer orientação sexual ou identidade de gênero, não é não. Exatamente. Aí você já respondeu, inclusive, a minha próxima pergunta, que seria sobre como surgiu o seu start para moda. Como foi que você começou, assim, desde criança você tinha essa relação, desde criança você tinha já dava indícios de que, opa, é isso aqui que eu quero seguir. Quando foi que você decidiu mesmo que era essa área que você queria seguir como carreira? Então, eu sou uma pessoa queer e como uma pessoa queer, a gente nasce queer, né? A gente vai se entendendo no processo, mas a gente nasce da forma que a gente é. Então, eu sempre fui uma criança muito disruptiva, que brincava com as roupas, de calçar os saltos altos da minha mãe, de brincar com as roupas da minha irmã, enfim. De criar coisas mesmo, de sair fora da caixinha, sempre acompanhar a moda. Eu sempre fui envolvido com teatro. Então, eu via e entendia a moda de que a moda também faz parte da autoconfiança, né? Da saúde mental. Você se sentir bem, você se olhar no espelho e você se auto-reconhecer é também cuidar de si. Então, eu vim dessa construção. O teatro também ele faz enxergar essa diversidade muito grande, né? E explícita. Eu sempre convivi com a diversidade a minha vida inteira. E quando eu resolvi estudar moda, eu entendi que a moda ela precisava precisava ser acessível, porque a moda ela é inacessível. Né? Quando a gente fala de moda, no sentido real da coisa industrial e, enfim, do fashion mundial, as pessoas no Brasil estão recebendo essa informação agora devido a essa explosão das influenciadoras indo para Milão Fashion Week, Paris Fashion Week, enfim. Mas antes, no Brasil era muito pouco e muito restrito quem tinha esse acesso. Então, quando eu comecei a estudar moda, eu fiz, não, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer de uma Chanel, de uma Versace, de uma Balmain, de uma Louis. Mesmo que as pessoas não tenham acesso a isso, mas a informação ela precisa ser acessível. E as pessoas precisam usar disso como referência para criar a sua própria estética, porque nós criamos a nossa própria estética, faz parte da nossa identidade. Então, eu sempre fui por esse viés. Quando eu comecei a estudar logo produção de moda, junto com a equipe, a gente construiu um trabalho incrível, que foi uma construção das novas mulheres de Jorge Amado. Então, só foram com mulheres gordas, porque a gente percebeu que a mídia sempre expôs as mulheres de Jorge Amado em corpos exuberantes e midiáticos, e sensuais, e exóticos aos olhos de quem via,
Mas e a realidade dos corpos baianos? A gente acabou descobrindo, atrelado toda essa pesquisa do corpo diverso, que mais de 50% da Bahia, ela é gorda e que as pessoas têm uma dificuldade de consumir moda. Então, por conta dessa falta de acesso da indústria, inclusive, que é um assunto muito importante, inclusive, a ser abordado, a indústria precisa enxergar realmente, de fato, que esse nicho existe. Então, a gente foi cada vez mais se aprofundando nessa diversidade e buscando diversidade nesses corpos. Então, a nossa combinância realmente foi as mulheres de Jorge Amado. A gente queria mostrar a diversidade em si dos corpos femininos, mas a gente acabou descobrindo um tsunami de corpos existentes e que sentem a falta de terem uma moda acessível, de poderem consumir essa moda. Nossa. Você começou falando sobre queer. Uhum. E aí eu queria que você falasse assim, o que seria para quem não sabe, explicasse, enfim, pessoas que estão chegando na live, pessoas que vão assistir essa live depois, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre. Então, queer é aquela pessoa que ela não define o gênero dela através da roupa, né? Então, ela se encaixa em diferentes gêneros, ela veste o que ela se sente confortável em vestir, o que ela quer expressar a identidade dela. Então, uma roupa feminina cabe no meu corpo, assim como uma roupa masculina, ou ambas ao mesmo tempo. Então, enfim, a queer, ela é essa pessoa que ela transita dentro desses gêneros de forma com conforto de cada identidade. Nossa, e isso você... Tem coisa bem pejorativa, mas que a gente tomou pra gente, fez tudo bem. Vocês estão trazendo isso como pejorativo, então é nosso. Então agora a gente vai dar pauta a isso e a gente vai falar sobre isso. E o bom é que você consegue utilizar muito disso na moda, isso para outras pessoas também, né? Como um modelo de negócio também. Um dos seus diferenciais é justamente utilizar essa característica também como uma ferramenta, né? Sim, com certeza. A moda ela é expressiva. Nós somos expressivos. E quando eu gosto muito de ir pelo disruptivo. É a minha ideia. Eu sou essa pessoa desde criança. Então, assim, a moda é para causar choque. O meu trabalho da moda é para causar reflexão. Eu sempre digo assim, todo o meu histórico de moda, ele precisa ter um conceito para que as pessoas entendam sobre o que eu estou falando. Existe uma história por trás. Nada se cria por nada, sabe? É pensado, é estruturado, é analisado. Tanto os impactos sociais que aquela coleção vai ter, por exemplo, quanto os impactos econômicos que vão ter, como é que as pessoas vão aceitar aquela coleção, o que vai significar para cada cultura. Então, assim, existe um estudo para além de tudo que acontece. Então, no meu caso, eu estudo quais são os impactos sociais que eu posso fazer com que a minha moda reflita na sociedade de forma positiva e faça com que as pessoas reflitam sobre isso. E eu uso a estética queer, que faz parte de mim, isso não é uma estratégia comercial, isso não é um jogo de marketing. Eu sou queer e eu uso do meu próprio ser para fazer com que as pessoas reflitam. Grandes empresas também estão começando a aderir esse modelo de moda, né? Moda sem gênero. Como que você analisa isso dentro das grandes empresas? Você acha que é uma tendência ou, enfim, que é apenas coisas utilizadas parcialmente ali como estratégia ou realmente olha, o mercado está enxergando isso mesmo como um segmento do futuro mesmo? Eu acho que é de tudo um pouco, sabe? É um pouco de estratégia de marketing, é um pouco também de se inserir no mercado e não perder público, é um pouco também do apoio. Até porque, assim, a gente também não pode ser hipócrita e a gente precisa entender o mercado, certo? A campanha de marketing é lançada com pessoas de diversos gêneros. Ótimo, isso está dando representatividade, está no horário nobre na televisão, está no horário nobre em qualquer programa, está em redes sociais. Isso é representatividade e isso importa. Certo? Mas não é somente isso que as marcas precisam fazer. A gente precisa pensar estruturalmente o que é que essa marca está fazendo para a inclusão e para a diversidade. Cadê a contratação de pessoas sexuais? Cadê a contratação de travestis, de pessoas queer, lésbicas, gays? Onde está a estrutura? Existem pessoas da comunidade presentes na estrutura dessa empresa? Ou essa empresa só está usando do marketing para consumir do Pink Money?
Porque o Pink Money é algo que precisa também ser discutido. Muitas marcas usam da comunidade, usam dessa estética da diversidade e da inclusão somente para captar consumidores e lucro. E não é essa a ideia. Obviamente, tem muitas marcas já indo nesse caminho. É uma tendência, a gente já vem discutindo sobre isso no mundo da moda. As marcas estão se reposicionando, principalmente depois da pandemia. A gente está vivendo um processo pós-pandêmico, onde as pessoas estão se reconhecendo realmente. As pessoas estão buscando mais a se autoconhecer, a se definir, não se autorrotular. Isso é importante. Então, as marcas também estão nesse limbo de preciso me reestruturar, porque senão eu vou perder mercado. E a gente vive no mundo capitalista e a gente não pode negar. Mas essa jogada, essa estratégia de marketing, esse reposicionamento, ele não pode ser falso. Ele precisa ser concreto, porque as pessoas estão em busca de veracidade. Então, é preciso sim contratação, reestruturação. Nós apoiamos sim. Nós temos aqui um cargo onde tem uma pessoa transexual, da empresa, está aqui à frente da empresa, recebe na nossa empresa, é uma pessoa que faz parte da comunidade, é inserir essas pessoas. Certo? A vida transexual no Brasil, em média, é 30 anos. Eu tenho 25. Ou seja, as pessoas vivem até os 30, em 2001, simplesmente pelo não aceitar que ela é. Não, então as marcas também, elas precisam ter essa responsabilidade. Ok, eu estou usando a comunidade porque está no hype agora, certo? E é a verdade. Nós estamos no foco do marketing. Não é à toa que estamos tendo esse bate-papo aqui. A diversidade ela tem que ser discutida porque a gente chegou nesse ponto. Mas o que é que eu vou fazer em prol disso? Né? Essa é a verdadeira discussão. O que é que as marcas vão fazer em prol para apoiar e não somente para usar da imagem para ser vendido algo? Massa. Como é que você consegue utilizar isso? Porque eu vi que você já atendeu muitos artistas, né? Você, enfim, baianos. Como é que você consegue unir essas duas coisas? Incluir essa sua característica nesses artistas que você atua, ou eles talvez te procuram justamente por causa desse seu diferencial. Como é que você consegue fazer esse processo? Então, tudo acontece muito orgânico, né? Eu acho que é de ambos os lados a vontade de construir algo interessante, tanto pela minha estética quanto pela arte desses artistas. Eu geralmente me uno com artistas que têm esse mesmo segmento, ou que às vezes até não tem, mas que apoia realmente de fato e que busca essa estética da desconstrução. E sempre são pessoas que têm uma coerência muito grande com o público, coerência de posicionamento. Eu tenho muito cuidado também, porque a minha roupa, a minha moda, ela é arte. E essa arte vai ser expressa em um corpo. Mas de que forma esse corpo se expressa? Então, por exemplo, eu vesti a cantora Ayla Menezes, que levanta essa bandeira da diversidade. Jô, também cantor, que levanta a bandeira da diversidade. Mas eu já vesti outros artistas que não fazem parte da comunidade LGBT, mas que faz o apoio à comunidade, que tem lá a sua voz, que diz, ó, eu apoio essa comunidade aqui, eu faço por onde que isso aconteça, eu busco também como é que eu posso dizer? Essa diversidade pertencente na minha vida. Então, eu sempre procuro ter coerência nas coisas, sabe? Eu acho que, tipo, já que você, por exemplo, não tem um acesso, eu vou te dar o acesso. Vamos lá, vamos construir algo que tem a ver com sua identidade, mas que tem a ver com a minha também. Vamos unir as coisas e fazer um trabalho super interessante onde as duas estéticas estejam presentes. Porque é sobre estética, na maioria das vezes. Inclusive, quando se trata de artistas. É muito do que o artista quer passar. Então, se ele vem até mim em busca do meu trabalho, eu digo, todo mundo conhece a minha estética. Se você abrir o perfil do meu Instagram, você claramente sabe quem eu sou. Então, assim, se você vem em busca até mim, é uma união de estética. Eu vou unir a sua estética à minha para que a gente tenha uma abordagem coerente perante a isso. Massa, massa. Além disso, você trabalha também com o consumo consciente, né? Que são, enfim, com peças que tenham toda essa questão de representatividade, mas também de uma consciência. Como que você faz isso? E o mundo da moda sempre foi muito visto como essa questão do consumismo, né? De tudo muito caro, de gastar muito, de utilizar muito. Como que você traz essa conscientização para o mundo da moda? Então, o second hand, que é essa peça né, de segunda mão,
ela vem ganhando a mídia e ganhando hype de uns anos para cá. Ainda em Salvador é muito inicial isso. A moda realmente é um dos maiores polos mais poluentes do mundo. Não é à toa que a gente tem o deserto do Atacama no Chile, o maior lixão de peças a céu aberto do mundo, com mais de 50 mil toneladas de peças que vêm da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. E que poluem simplesmente. E a gente precisa repensar até onde a gente vai com isso. Porque a gente gasta 12 mil litros para lavar apenas uma calça jeans, em média. Então, imagina quantas calças jeans você tem no seu closet, quantas calças jeans eu tenho no meu, quantas calças jeans os nossos vizinhos têm. E isso vai ganhando uma proporção gigantesca só falando de jeans. Imagina do restante, de poliéster, de todos esses materiais sintéticos que são usados. Então, a minha estética é: nada mais se cria, tudo se recopia, se reconstruindo, por exemplo. Uhum. Então, vamos reconstruir essa moda de forma que ela seja mais sustentável. Então, eu fui pela linha do upcycling. Eu sempre construo os meus starts, ou enfim, a minha construção mesmo do conceito em cima de uma moda totalmente upcycling, onde eu pego essas peças de second hand, que eu faço curadoria de brechós, tanto daqui de Salvador quanto de fora. Trago essas peças, desmonto muitas vezes essas peças e recrio utilizando a matéria-prima. Então, eu estou fazendo o meu papel de forma sustentável e também influenciando outras pessoas a pensar que aquela peça já contou uma história e agora ela vai contar outra história, né? A roupa não é lixo. O tecido, ele é durável. E a gente precisa fazer com que ele dure o máximo de tempo. Então, se aquela peça está lá intacta, vamos transformar ela em outra peça. Já que ninguém mais usa essa peça, ou talvez essa peça saiu de moda, ou essa peça já ninguém tem mais interesse por ela, vamos pegar ela, vamos desconstruir, vamos construir uma peça bacana, atual ou atemporal, e vamos fazer com que esse tecido ganhe mais vida. Toda a ideia é fazer com que vá até o limite da durabilidade do tecido, para que a gente polua menos. A poluição não vai acabar, certo? Aí a ideia é que a gente polua menos. A gente é no estágio que a gente só precisa ficar estancando, estancando, porque a ferida está sangrando. Então, Uhum. recuperar o máximo que a gente conseguir disso e ter consciência no nosso consumo, consciência nas compras. Eu sempre digo assim, não é parar de comprar, não é parar de consumir, até porque isso faz parte do desejo humano, adquirir algo. Mas de que forma que a gente vai consumir, como a gente vai consumir, é o que importa. E ter essa consciência é totalmente irrelevante para esse consumo. Então, eu quis criar uma moda que fosse também parceira do meio ambiente, que desse as mãos ao meio ambiente e dissesse: estamos juntos, a gente está construindo uma moda aqui, a gente está fazendo que as pessoas fiquem estilosas, tenham autoestima, mas a gente também está cuidando de você, até porque a gente mora aqui e não existe jogar lixo fora, existe Uhum. pegar o lixo de um lugar e colocar para o outro. Então, eu vou muito nesse ideal, sabe? Você acha que as empresas elas vão conseguir, ou é possível que uma grande empresa consiga pensar dessa mesma forma? Ou assim, porque hoje você consegue. É isso, você vem fazendo o seu papel, vem compartilhando, inclusive compartilhando isso nas suas redes sociais. Enfim, para vocês que estão acompanhando esse vídeo, ele é um estilista que vem compartilhando conteúdos, falando sobre diversidade, mas também sobre consumo consciente nas suas redes sociais. Quem entra já consegue visualizar, já consegue identificar qual a sua forma de comunicar. Mas você acha que isso é possível nesse mercado no geral, na grande indústria? É possível. É possível se tiver força de vontade. A gente tem a Fashion Week de Copenhague, que ela tem 18 critérios para que a Fashion Week aconteça e para que as marcas participem. Uma delas é que 50% dos tecidos utilizados nas coleções eles sejam upcycling. Então, assim, a Fashion Week de Copenhague ela é um exemplo hoje mundial, onde as empresas realmente elas podem fazer isso. Mas pensando pelo fast fashion, pela massa, que é o que a massa realmente consome, por que não campanhas de deposite as suas peças aqui e a gente vai reconstruir coleções em cima dessas peças? Sabe, nem sempre o tecido se estraga até o fim. Muita gente compra, às vezes nem usa a quantidade de pessoas que tem peças com etiqueta dentro do closet, que se arrependem de comprar. Inclusive, a própria indústria pode recomprar essas peças por valores menores até para estimular, porque elas Sim. podem
lá. Elas vão ganhar o triplo, o quádruplo às vezes, em cima daquela peça novamente. Então, por que não estimular? Tipo, ganhe desconto, ganhe cupom, depositando sua peça de coleção antiga que eu já usada, que a gente vai transformar em coleções novas. A gente tem tecnologia para isso. A indústria fashion tem tecnologia construir esses tecidos para fazer com que essa moda sustentável aconteça e não mais pregar esse consumo, 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 sem de alguma forma ter esse cuidado. Eu acho, todo mundo critica muito essa coisa de lançamento de coleção de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Parece que daqui a 6 meses a minha roupa tá velha e eu preciso comprar uma nova. Obviamente, isso faz parte do sistema da moda. A moda funciona dessa forma, dividida por estações, agora com cápsulas ainda inseridas dentro dessas estações, porque as redes sociais também impulsionam muito isso, né? O querer, porque é muito visual. Então, as marcas vão em cima também dessa estratégia de marketing, mas eu acho que isso também pode ter um retorno positivo ambientalmente. A gente vai continuar criando as coleções, vocês vão continuar comprando coisas novas, interessantes e que estão na moda, mas dessa vez a gente vai reutilizar tecidos também. A gente vai, pelo menos 50-50 já ajudaria muito, né? A gente não está pedindo 100%, até porque não existe a possibilidade de ser 100% sustentável, é uma cadeia muito grande. Mas 50 já ajuda, sabe? O que a gente pede às vezes é o mínimo e que não existe. Verdade. Eu estava pensando aqui, né? Enfim, você hoje já começou com tem uma trajetória longa que você já passou. Você começou há muito tempo. Hoje você encontrou o seu segmento e o seu diferencial. E talvez seja isso que dê a visibilidade, dê a sua ascensão aí no mercado. E aí tem algumas pessoas que talvez estejam tentando começar também nesse ramo da moda, né? E não sabem como fazer. Qual a dica que você dá para essas pessoas que estejam aí, que sejam da comunidade LGBTQIAPN+, ou não, mas que estejam buscando entrar nesse mundo da moda? A moda, ela está inserida no meio artístico, né? E isso é uma das grandes dificuldades logo de cara que a gente encontra, porque quando a gente fala de arte, principalmente no Brasil, as pessoas têm o costume de achar que todo mundo sabe fazer. E a ideia é que realmente sim, todo mundo sabe fazer, mas tem profissionais que fazem isso, sabe? Então, tipo, a primeira dificuldade que a gente encontra é o reconhecimento, é entender que nós profissionais nos capacitamos para fazer aquilo. E o que eu digo sempre eu acho que o estudo é a base de tudo, o conhecimento é a base de tudo. A gente precisa ter embasamento sobre o que a gente se constrói e acreditar no nosso trabalho. Sabe, quando nós somos artistas, primeiro a gente precisa acreditar, para que depois o outro acredite. E na moda também é assim. Quando eu levanto uma bandeira upcycling, no estado onde a moda é totalmente efervescente, mas que ninguém enxerga Salvador e só enxerga São Paulo, por exemplo, eu estou dizendo, aqui existe um ouro a ser lapidado, onde as pessoas estão começando a enxergar de um tempinho para cá, as pessoas vêm enxergando que realmente Salvador tem uma expressividade muito grande na moda, vem toda essa fomentação agora também de novos estilistas baianos ganhando o mundo. Eu acho também que isso a gente precisa de referências e alguém precisa fazer acontecer. Então eu sempre digo assim: acredite em você, acredite também que você faz acontecer, acredite no seu trabalho. Tem embasamento de tudo que você faz, coerência de tudo que você faz, de tudo que você produz. Pesquise, estude, moda está totalmente ligada ao comportamento, é extremamente visual, é o seu olhar também perante ao mundo, a sua expressividade. Então, a base da moda é estudo, é conhecimento, porque a gente encara um sistema onde grandes indústrias tomam conta desse sistema. Exatamente. E o que eu digo quando você é muito pequeno, você não tem que ir em embate a esse sistema. Você precisa entender esse sistema e dar novas soluções para esse sistema, porque eu acho que é assim que a gente transforma o mundo. Então, se você quer ser um profissional de moda que transforme, que queira transformar algo, seja o mundo, seja um nicho específico, seja o seu bairro, enfim, a sua cidade, entenda como esse sistema acontece. Entenda de que forma você vai entrar nesse sistema e transforme. É força de vontade mesmo, é como qualquer outra profissão. É ter força de vontade, se embasar e acreditar em você. É esse o conselho que eu quero dar. Massa. Você falou sobre referências. Quais são suas referências assim nessa área? Então,
O upcycling é muito, como é que eu posso dizer, recente para o mundo. Essa história da sustentabilidade a gente vem tratando de uns anos para cá e a moda vem começando a olhar agora, né? Eu digo agora no sentido, tipo, muito recente. Obviamente, eu tenho marcas que me atraem, mas muito pela estética e não tanto pelo upcycling. Pelo... Entende? O upcycling realmente a gente busca referências todos os dias. A gente conversa com pessoas de diferentes lugares. Tem o movimento do Fashion Revolution, por exemplo, que é uma grande inspiração. Que são pessoas que realmente começaram a dizer a moda ela precisa ser revolucionária e elas precisam ter um ar sustentável. Então, o Fashion Revolution traz muito essa questão da sustentabilidade, mas eu acho que todos os estilistas baianos me inspiram muito. A gente tem marcas brasileiras também grandes que estão tomando conta do mercado e que de alguma forma tentam ali de alguma maneira ter a forma da sustentabilidade, como a Reserva, como a Farm em si, que está ganhando proporções mundiais. Mas falando do conceito upcycling, realmente a gente ainda está a passos pequenos, sabe? Não é uma coisa onde o mundo acordou para isso. A Fashion Week, como eu citei, de Copenhague, é uma grande inspiração, que eu acho que quando a gente vive no mundo globalizado, as inspirações vêm de todos os lugares, né? É do mundo. Eu tenho inspirações de estilistas coreanos, japoneses, que estão fazendo um trabalho incrível lá fora e estão ganhando o mundo realmente fazendo essa mistura de sustentabilidade com uma moda de alto luxo, por exemplo. Mas a gente precisa pensar num conjunto. O mundo precisa ser o maior inspirador nesse sentido. Massa. E aí, acho que a última pergunta que eu tenho para te fazer é qual o mundo que você analisa que seria um mundo ideal, assim? Talvez eu não queria nem fazer um recorte, talvez, para o mundo da moda. Também para o mundo da moda, mas também para a comunidade LGBTQIA+, dentro desse mundo da moda, assim. Como é que você analisa esse mundo ideal? Eu acho que o mundo ideal é o mundo de acesso, sabe? Eu sempre tive a potência de dizer assim, eu não vou passar pela porta e vou fechar a porta. Eu não estou aqui para isso. Sabe, o que eu quero deixar de herança para as novas gerações é um mundo com muito mais respeito, com muito mais acesso, onde as pessoas não tenham tanta dificuldade de ter acesso à informação, de ter acesso ao conhecimento, das pessoas conseguirem chegar em patamares profissionais ou pessoais, que elas tenham orgulho delas mesmas. Sabe, eu acho que nosso processo ele é histórico, eu só estou aqui porque alguém lá atrás lutou para que eu esteja aqui. Então, por que agora que eu passar, eu vou fechar a porta? Não, eu vou tentar abrir mais ainda essa porta para que pessoas novas entrem e tragam mudanças. O mundo é feito de mudanças. O mundo é feito de evolução. Daqui a 30 anos, talvez, essa nossa live aqui, ela já não seja o assunto do momento. Será outro assunto discutido e isso daqui já tenha sido resolvido. Mas posso ser que essa porta aqui também esteja sendo aberta para que outras pessoas venham discutir sobre sustentabilidade, sobre diversidade. Então, tipo, eu sempre digo vamos crescer para a gente abrir a porta para que outras pessoas passem e abram novas portas. A ideia, para mim, total desse mundo ideal é um mundo acessível, onde as pessoas possam ocupar espaços sem serem mortas, sem serem agredidas, sem serem discriminadas, sem preconceito. Eu acho que é a base do respeito e do acesso. Maravilha, maravilha. Deu uma travadinha no finalzinho, mas deu para conseguir entender. Edmília, assim, muito obrigado. Foi um bate-papo rico, assim. Você conseguiu falar tanto da sua trajetória como da área, explicar, contextualizar para vocês que estão acompanhando e não conseguiram pegar tudo. Enfim, vai ter uma matéria depois que a gente vai fazer um resuminho daquilo que ele falou. Também esse vídeo vai estar disponível também no nosso canal do YouTube para falarmos sobre isso. Esse assunto é muito importante. Assim que possível, sempre o Ibaía está de portas abertas para você. Sempre que tiver novidades também, pode mandar para cá que a gente divulga. Muito obrigado e parabéns, como eu falei no começo, pela sua iniciativa, pelo seu exemplo mesmo, assim, de falar não apenas sobre moda, mas sim de moda consciente e moda diversa. Obrigado a vocês pela oportunidade e estamos sempre juntos. Work.